Bom dia, paz do Senhor, igreja. Amém. Eu gostaria de fazer hoje um estudo na segunda carta do apóstolo Pedro. Na segunda carta do apóstolo Pedro. Mas antes de mais nada, eu gostaria de dar uma visão um pouco mais panorâmica dessa carta. Primeiro, começando então com os destinatários. Os destinatários da segunda carta, eles não ficam muito expostos, não ficam muito claros, na segunda carta, mas no verso 1 do capítulo 3, Pedro diz que esta é a segunda carta, a segunda epístola que ele está escrevendo. Logo, os destinatários da segunda epístola, então, são os mesmos da primeira epístola. E lá em 1 Pedro, então, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 1, nós vemos que ele está escrevendo aos eleitos que são forasteiros na dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Então, esses são os destinatários dessa segunda carta de Pedro, os mesmos destinatários da primeira carta de Pedro. Ele fala aqui então que na primeira carta ainda que os cristãos estavam dispersos, isso por conta da perseguição que o imperador Nero estava impondo aos cristãos, então eles estavam dispersos, tiveram que fugir. Então, ainda falando um pouco sobre a primeira carta, Pedro então ele escreve a primeira carta para encorajar todos os cristãos a manterem sua fé firme no Senhor diante das dificuldades. E aí, como a Marta trouxe na abertura, Pedro estava escrevendo pessoas salvas, mas que entretanto estavam enfrentando grandes dificuldades. Pessoas que foram salvas, libertas, mas que estavam vivendo como forasteiros dentro da própria terra, estavam sendo perseguidas e por isso viviam dispersos, viviam escondidos. Pessoas salvas, porém não livres dos problemas da vida terrena, justificadas pelo sangue de Cristo, seladas pelo Espírito Santo, mas que por viverem nesse mundo, nessa época, não estavam livres de enfrentar os mais diversos dramas da vida humana. Então, Pedro, no capítulo 3 da primeira carta, ainda vai falar no verso 17, dizendo: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticares o que é mal. Então, ele deixa bem registrado isso no verso 17 do capítulo 3. Voltando então agora sim para a segunda carta, o tema central então da segunda carta vai ser sobre os falsos mestres. Então, Pedro vai começar a orientar a sua igreja sobre a vida dos falsos mestres. Nessa epístola, então, a segunda epístola, Pedro encoraja os cristãos a manterem-se fortes na fé, nos ensinamentos do Senhor, para que não fossem influenciados por esses falsos mestres. Além disso, ele advertiu, dizendo para que crescessem na fé até o retorno do nosso Senhor Jesus. Em resumo, então, na primeira carta ele escreve para dar ânimo aos que estavam sendo perseguidos, e já na segunda carta ele adverte quanto aos ensinamentos deturpados dos falsos mestres e orienta para que mantenham-se conscientes e cresçam, então, na fé e no conhecimento para não serem enganados. Enquanto na primeira carta o problema vinha de fora, na segunda carta o problema vinha de dentro, no meio deles, que era justamente os falsos mestres. E por fim, então, nessa visão mais panorâmica, essa carta foi escrita por volta do ano de 66 e 67, afirmam alguns teólogos, já que Pedro, nessa segunda carta, no capítulo 1, versos 13 e 14, ele vai falar, ele já está próximo do seu martírio, tendo em vista que o imperador Nero se suicidou no ano de 68, e ele foi crucificado amando o imperador Nero. Logo, essa carta conclui-se que foi escrita aí por volta de 66 e 67, quando Pedro já estava ali às vias da sua morte. Amém? Então, essa é uma visão mais panorâmica das duas cartas, para que a gente tenha então um plano de fundo do que a gente vai estudar hoje.
E hoje eu gostaria de ver com vocês, de forma mais específica, então, segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versos 5 a 9. Desculpa, perdão. Vamos proceder no verso 3, tá? Vou começar no verso 3. Então, volte aí 2 versos, preciso for uma página, e diz assim com a palavra de Deus: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daqueles que nos chamou para a sua própria glória, em virtude pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E aqui, quando Pedro vai falar sobre a natureza divina, ele está falando das naturezas divinas que nos foi comunicada pelo Espírito Santo, não das naturezas divinas que são específicas de Deus. A eternidade, o conhecimento, a soberania, essas são naturezas exclusivas de Deus. Então aqui ele está falando sobre santidade, ele está falando sobre separação, sobre ser santos, tá? Então essa é a natureza divina que nos livra então das corrupções, das paixões que há no mundo. Continuando então no verso 5: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazei com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Nessas últimas 2 ou 3 semanas, nós temos falado bastante, sobre o tema da fé. Então, o seminarista Rafael começou com esse tema, há 2 domingos atrás, fazendo aqui um estudo sobre a fé, e depois à noite também levando um sermão sobre esse mesmo tema. No domingo passado, o reverendo Adilson também falou bastante sobre esse tema, mesmo que de forma indireta, tanto no estudo da escola bíblica dominical, quanto também no sermão à noite. E para dar sequência, ou finalizar esse tema, eu gostaria de falar hoje sobre os suplementos da fé. Os suplementos da fé. E por que suplemento? Segundo o dicionário, suplemento é aquilo que serve para suprir o que falta, ou seja, adicionar mais algumas coisas para reforçar ou dar mais força a algo. Então a gente tem um exemplo bem claro, por exemplo, ao fazer uma academia, que você precisa suplementar a sua alimentação. Ou não só fazendo academia, por vezes o nosso corpo não absorve algumas vitaminas, mesmo você se alimentando de forma regular, se alimentando de alimentos saudáveis, mesmo assim, por vezes, o corpo não absorve alguns tipos de vitamina. E então, mesmo sendo alimentado, mesmo se alimentando, nós precisamos suplementar essa vitamina, porque o corpo acaba sentindo falta. Outro exemplo também para os professores são as aulas suplementares. A aula foi dada, o tema foi dado, mas ele não ficou de forma clara, ou ele precisa ser mais aprofundado. Então, mesmo que o tema já tenha sido claro, mesmo que o tema já tenha sido dado, ele precisa ser reforçado, ele precisa ser suplementado. E é justamente o que Pedro está dizendo nesse texto, queridos. Só a fé, por si só, por vezes, não é o suficiente. Então, ela precisa ser suplementada, ela precisa ser reforçada. E segundo o apóstolo Pedro, os suplementos da fé, eles devem ser produzidos por nós com toda a nossa diligência, ou seja, com toda a nossa responsabilidade e empenho individual de cada um. Mas é claro que a produção desse suplemento, simplesmente por nós mesmos, não seria possível. É por isso que Deus nos concede a força do Espírito Santo. Então, Pedro vai dar aqui, 7 ingredientes, 7 suplementos com os quais devemos aditivar a nossa fé: a virtude, o conhecimento,
o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Mas Pedro coloca cada um desses suplementos para que eles sejam ligados como elos de uma corrente, de forma que eles estão ligados, vinculados um ao outro, né? E esse vínculo ele precisa estar ligado para que essa corrente seja sólida. Então qualquer elo dessa corrente que você tira quebra toda a corrente. Então assim, a fé precisa estar ligada à virtude, a virtude precisa estar ligada ao conhecimento, que precisa estar ligada ao domínio próprio, e assim por diante. Logo, a fé racional, a fé diligente, a fé responsável, a fé saudável, ela precisa produzir em nós essas 7 vitaminas. E se uma faltar, afeta todas as outras. Então a primeira que ele diz aqui é virtude. Segundo o dicionário Wycliffe, em seu sentido habitual, virtude corresponde à tradução do grego aeté, que projeta a ideia de excelência moral ou bondade. Essa palavra grega com a conotação de energia moral, valor e integridade aparece no livro de sabedoria, um livro apócrifo, mas o texto fala bastante sobre essa palavra, sobre esse verbo. Ele diz assim, esse texto, que apesar de apócrifo, nos serve para estudo. Se alguém ama a justiça, as virtudes são os seus frutos, pois é ela quem ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza, que são na vida os bens mais úteis aos homens. Já o dicionário Strong, de grego, diz que a fé é bondade moral, uma conduta virtuosa de pensamento, sentimento e ação. A virtude, para ser virtude, então, ela precisa ser completa. Ela precisa produzir efeitos nos pensamentos, ela precisa produzir efeitos nos sentimentos e ela precisa produzir efeito em ações. Assim, a bondade moral, para ser verdadeira, ela precisa ser genuinamente fruto de uma fé saudável, porque ela precisa estar enraizada nos nossos pensamentos. Ela precisa que esses pensamentos façam com que os nossos sentimentos sejam virtuosos, e esses sentimentos precisam produzir em nós ações virtuosas. Então não é simplesmente um mero moralismo, ela precisa nos transformar completamente. Então a virtude, ela completa, ela transforma simplesmente o nosso modo de pensar e de viver e de encarar a vida. Mas para que essa virtude não se torne apenas em um falso moralismo, em ações mecânicas, em ações robóticas, né, de mera vontade, por vezes, que ela espera então a contrapartida, um moralismo, né, uma bondade velada, ela espera ali um elogio, ela espera que alguém agradeça, ela está sempre esperando alguma coisa, né? Quando o moralismo, quando existe esse moralismo, essa bondade falsa. Então, para que isso não aconteça, nós precisamos associar a virtude ao conhecimento. E a palavra que Pedro utiliza aqui para conhecimento é o verbo gnosis, que no dicionário Strong, a gente vai ver bastante dicionário hoje, para a gente ver o que significa, o real significado das palavras. Gnosis é o conhecimento funcional obtido da experiência de primeira mão. É uma experiência pessoal, conectando a teoria à aplicação. Conhecimento de aplicação obtido por um relacionamento direto. O conhecimento mais profundo, mais perfeito e ampliado, especialmente sobre as coisas lícitas e ilícitas, principalmente na vida dos cristãos. Ainda, conhecimento é, de acordo com o dicionário Webster, familiaridade obtida por experiência real, habilidade prática, familiaridade com o fato, o ato ou estado de compreender a clara percepção da verdade, que é obtida e preservada através do saber e do aprendizado. Então, traduzindo, a virtude derivada da fé precisa ser acompanhada pelo conhecimento da palavra de Deus. E não só o conhecimento que nós aprendemos aqui na igreja, na nossa aula de escola bíblica dominical, no culto à noite, mas o conhecimento da palavra de Deus nas nossas devocionais,
Porque é nesse conhecimento da palavra de Deus, quando nós fazemos nossas devocionais, que o Espírito Santo nos dá a conhecer em primeira mão, de forma direta, um relacionamento pessoal. Isso é conhecimento. Então, quando você associa o que você aprende aqui no culto, quando você associa o que você aprende na escola dominical, mas não para por aí, você leva para sua casa e você estuda, você mergulha na palavra de Deus e não fica somente naquilo que nós falamos aqui. Não somos os donos da verdade. Então você precisa levar isso para sua casa e estudar e tirar as suas próprias conclusões e deixar com que o Espírito Santo que habita dentro de você, assim como habita dentro de mim, do pastor e do seminarista, para que o Espírito Santo te dê em primeira mão e você tenha então esse relacionamento pessoal. Isso é o conhecimento que está atrelado então à virtude. Só que, entretanto, o conhecimento, para que esse conhecimento não se torne algo meramente intelectual ou utilizado apenas para demonstrar inteligência, ele precisa se revelar útil. Ele precisa estar associado a uma aplicação prática. Ele precisa gerar em nós uma mudança visível. Ele precisa gerar em nós, então, o domínio próprio. Só lembrando que essa questão do conhecimento, quanto é importante o que você colocou sobre a ligação entre teoria e prática. Outro dia, conversando com a Alessandra, a gente está aí nesse plano de, dentro do tempo de Deus, mudar para a Praia Grande, e outro dia saiu um concurso na área de contábeis, contador para a prefeitura, mais um, E a Alessandra lá em 2002 ela se formou em contábeis, ciências contábeis. Só que ela se formou em ciências contábeis e nunca mais lidou com isso. Aí quando eu falei para ela, quem sabe você faz o concurso? Ela assim, eu? Mas de jeito nenhum, Porque ela fez uma faculdade de 4 anos, mas nunca mais fez nada sobre contábeis. Então ela fala assim, eu não sei absolutamente nada de contábeis. Olha que coisa, Então não adianta você adquirir durante 4 anos, toda uma formação, o cérebro, se você não pratica, o cérebro simplesmente entende o quê? Não é importante. Cara, assim, é incrível, ele coloca na lixeira. Ele arquiva, literalmente. Joga por arquivo morto. Não me é útil. Então o conhecimento ele precisa gerar ação, ele precisa gerar uma prática. Sim. E essa prática, segundo Pedro, é traduzida então aqui no que ele está chamando de domínio próprio. E o domínio próprio, Pedro utiliza o verbo, esse verbo é difícil de falar, ekrateia, que significa propriamente domínio interior. Deriva do verbo ekrates, que significa forte, mestre de, autocontrolado, tendo poder sobre e possuído dele. Ou seja, o domínio próprio é mostrar para a raiva, por exemplo, para a vontade de xingar, de bater, de gritar, segundo como brinca minha irmã, de esfolar a cara no asfalto. Essa vontade, e dizer para essa vontade quem é o mestre de quem. Quem domina quem? Quem tem poder sobre quem? Você possuir raiva não é o problema. O problema é quando a raiva possui você. Você tem vontade de bater, de xingar, de esfolar a cara no asfalto. Essa vontade, ela não pode dominar você. E quando ela domina, aí sim é que o caldo. Semana passada eu contei a seguinte história para os juniores, perdão. A história é a seguinte: você está num restaurante, tomando uma bela xícara de café, gosto pouco, café gourmet, de preferência sem açúcar, degustando ali o seu café, quando passa alguém, esbarra no seu braço e você derrama café. E a pergunta foi: por que você derramou o café? Alguém arrisca? Por que derramou o café? Aí eles falaram: porque esbarraram no braço dele, no meu braço, no braço que estava bebendo café, e derramou café. Se não, derramou café porque tinha café na xícara. Tivesse água, teria derramado água. Tivesse suco, teria derramado suco. Tivesse refrigerante, teria derramado refrigerante. Então, o autocontrole
o autoconhecimento, o autocontrole que é gerado ali, o domínio próprio que é gerado através, então, do conhecimento, ele diz mais sobre reação do que ação. Enquanto a virtude, ela fala de ação, o domínio próprio, ele fala de reação. Como você reage a certas circunstâncias, como você reage a certas pessoas. Ser gentil com quem é gentil conosco é simples, torna-se praticamente uma obrigação. Mas você ser gentil com quem está sendo mal educado com você? Precisa ter domínio próprio. Diferentemente então da virtude, ela é então algo com que você reage. Domínio próprio é colocar em prática a instrução de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 21, que diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ser calmo e tranquilo no trânsito fluindo, numa autoestrada a 110 por hora, é fácil, é simples. O problema é você se manter calmo naquele trânsito bastante congestionado, e aí de repente entra um abençoado na sua frente, já está tudo parado e ele simplesmente entra, não dá certo, está tudo certo. Ser calmo no trânsito fluido, beleza, mas e quando alguém te fecha do nada, sem você esperar? E a vontade de falar alguma coisa vem na garganta e você, por ter conhecimento, por ter virtude, e atrelar isso tudo, você tem então o autocontrole, o domínio próprio. E aí você engole aquilo. Por vezes fala com quem está do seu lado, que também ninguém tem sangue de barato, mas não vai abrir a janela e xingar, principalmente se você tem um adesivo bem grande sobre um versículo bíblico, foi Deus que me deu, ou coisa do tipo. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Enfim. Porém, para que esse domínio próprio não nos torne um mero espectador da vida, e essa calma não nos torne uma pessoa meramente passiva, apática e sem qualquer tipo de ambição, ela precisa ser associada à perseverança. E Pedro vai utilizar o verbo aqui, uipomone, que significa resistência, firmeza, espera paciente, grifos do paciente. Segundo o dicionário Strong, uipomone significa estabilidade, constância, tolerância. No Novo Testamento, a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé, à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Quero ler um comentário de um teólogo escocês, William Barton, que ele diz assim, ele nos ensina da seguinte forma: a palavra não retrata uma paciência submissa ou passiva que está irremediavelmente resignada ao seu destino infeliz. Tudo bem, nasci para sofrer mesmo. Ao contrário, ela é uma resistência ativa, marcada pela esperança e pela segurança. Um exemplo desse tipo de paciência é Jó, que apesar da sua perseverança, não aceitou de forma passiva a sua situação. Todo mundo fala que tem paciência de Jó, tem paciência de Jó. Para mim, quem teve paciência mesmo foi Moisés. Que Jó, apesar de ele ter blasfemado, ele soltou o verbo também. Aqueles amigos também não tinham como não fazer, né? Mas Jó ele não esperou de forma passiva. Ele questionou. Ele queria saber por quê. Ele não tinha feito nada para merecer aquilo. Então ele questionou. Moisés sim era calmo e tranquilo. Paciência de Jó. Traduzindo, o domínio próprio está ligado à perseverança, no sentido então de termos a consciência de que Deus é nosso justo juiz, e nele temos a certeza, através do sangue do nosso Senhor Jesus, cujo Espírito Santo nos testifica dentro de nós que nosso reino não é desse mundo. E é com base nessa certeza que Paulo diz em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Nós tudo suportamos porque Deus nos fortalece, com a certeza de que tudo que aqui passamos é momentâneo e passageiro. E Paulo fala isso aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4,17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Então essa consciência faz com que, atrelado junto a isso, nós tenhamos então essa perseverança,
mas não uma perseverança simplesmente passiva, e também não uma perseverança que vai nos gerar alguma coisa neste mundo, porque a nossa esperança está no porvir, está na vida eterna. Amém? E a perseverança, no entanto, precisa ser traduzida por piedade, ou seja, por uma vida piedosa. Caso contrário, nossa perseverança nos torna apenas como kamikazes que vêm no sofrimento o passaporte para o céu. Quanto mais eu sofrer e suportar, mais peso de glória terei nos céus. Porém, curiosamente, o verbo que Pedro vai utilizar aqui para piedade, ele não é aquela piedade de amor ao próximo, não é aquela piedade de ajudar o próximo, de estender a mão. Pedro vai utilizar o verbo eusébio, que significa piedade como devoção a Deus, santidade a Deus. Segundo o dicionário Strong ainda, eusébio significa reverência, respeito, fidelidade e submissão a Deus. Então é nessa piedade que Pedro está falando. Traduzindo, nós perseveramos não para aumentar o nosso peso de glória, nem para que Deus fique com dó do nosso sofrimento. Nós perseveramos por fidelidade a Deus, porque somos fiéis à sua palavra. E por sermos fiéis à sua palavra, nós nos tornamos então perseverantes. E essa perseverança que nos permite então ter domínio próprio, que é gerado pelo conhecimento da palavra de Deus, que gera em nós virtude, que nos permite ter uma vida moral e ética, que é gerada pela nossa fé em Deus. Viu como está tudo ligado? Como ela de uma corrente, olhando tanto de frente para trás como de trás para frente. A piedade e a fidelidade a Deus, então, no entanto, precisa ser traduzida em ações. Caso contrário, se torna uma fidelidade meramente religiosa. E a ação que resulta da fidelidade é justamente a fraternidade. Pedro vai utilizar o verbo Filadélfia, que curiosamente é o mesmo verbo que ele utiliza para responder a Jesus quando Cristo ressuscitou e perguntou a ele se Pedro o amava. Abra comigo então em João, capítulo 21, verso 15. Rapaz, vai dar certinho. Deu até para pedir para abrir no livro de João. Evangelho segundo João, capítulo 20. E vamos ler apenas o verso 15. Diz assim então a palavra de Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhes disse: apacenta os meus cordeiros. Como já vimos em outras aulas, e acredito que seja de conhecimento de todos, quando Jesus pergunta a Pedro se Pedro o amava, ele estava perguntando se Pedro tinha um amor árabe, um amor sacrificial, ou seja, se Pedro morreria por ele. Pedro, você morreria por mim? Você me ama a ponto de morrer por mim? E Pedro então responde que apenas gostava de Jesus, como qualquer outro amigo. E mesmo assim Jesus diz: se você ao menos gosta de mim, então apacenta os meus cordeiros. Aqui então percebemos que para cuidar do nosso irmão, da nossa irmã, para nos importarmos com ele, para querermos apresentar Jesus a essa pessoa, não precisamos ter um amor sacrificial por ela, um amor a ponto de morrer por ela, assim como Jesus fez por nós, assim como Jesus morreu pela sua igreja. Se nós apenas nos amarmos como amigos, como irmãos, isso já é o suficiente para que a gente queira apresentar a Jesus ao nosso próximo, para que nós nos importemos uns com os outros, para que queiramos saber mais sobre a vida e nos importarmos com as fragilidades dos nossos irmãos. Se nós nos amarmos
simplesmente como irmãos, como amigos, isso já é o suficiente para que possamos ser pastores uns na vida dos outros. Assim, se nos amamos, se nos amarmos, pelo menos como amigos, como irmãos, isso já é o suficiente para que nós nos tornemos pastores e ovelhas uns dos outros. Lembrando que tanto a fé quanto todas as virtudes de que fala Pedro, e também Paulo fala sobre isso, por serem dotações divinas, por meio de Cristo, manifestas pelo Espírito Santo sobre os eleitos, aí vem a importância do agape também, porque nós amamos sim, ou nós cuidamos uns dos outros por sermos amigos, companheiros, mas o agape diz, mas não é só sobre os amigos, inclusive aqueles que te odeiam. Aí entra a importância do agape. Então há uma recomendação e também um dever de nós, como Jesus falou, se vocês amam apenas aqueles que lhes são próximos, o que vocês fazem de diferente dos fariseus? Aí entra a importância do agape, que é o amor sacrificial. Vocês vão, Pedro, tu me amas? Né? Tu sabes que eu sou teu amigo. Pedro, tu me amas? Então Jesus sempre pergunta, tu me agapas? Ele responde, tu sabes que eu te filéu, né? E aí sempre a minha intriga, e exigindo que os alunos do seminário aprendam o grego, pelo menos minimamente, porque o João Ferreira de Almeida não faz isso, por exemplo, porque foi chamado amigo de Deus. Quem não sabe o versículo, né? Jesus falou, não nos chamamos de irmãos, mas nos chamamos de amigos. A palavra lá é exatamente filéu, né? Filéu. Então, quando Pedro responde para Jesus no capítulo 21, ele está respondendo filéu. E João traduz como amor. Tu sabes que eu te amo. Então, o grego vai dizer o seguinte, não é isso que ele está falando. Tu sabes que eu o quê? Que eu sou seu amigo. Então, Jesus diria, você precisa mais do que isso. Você vai ter que amar também os seus inimigos, aqueles que te perseguem, que é a experiência fenomenológica que Estevão viveu. Amor incondicional, a ponto de interceder por aqueles que estupidamente o apedrejaram. É bem isso que o pastor falou, né? Amar quem ama a gente, e aí a gente volta ali, né, no nosso autocontrole. Então, você ser bom com quem, ser gentil com quem é gentil com você, ser bom com quem é bom para você, é simples, é fácil. Mas quando alguém está sendo grosso com você, quando alguém está sendo ignorante com você, e aquelas pessoas que você eventualmente não gosta, que fazem mal, o que você faz com essas pessoas? Né? E aí então, esse verbo filéu, realmente, ele está mais associado à congregação, aos seus irmãos, aqueles que são aqui, enfim, os judeus gostam muito, né? Aqueles que são da sua pátria, os seus patrícios. Então o filéu, ele está mais, de fato, mais ligado ao amor entre os irmãos, entre aqueles conhecidos, entre quem está do seu lado, aqueles que você conhece. E então, se você pelo menos ama a pessoa que está aí do seu lado, você vai ser então pastor e ovelha dele ou dela ao mesmo tempo. Você vai ser uma ovelha dela e ela vai ser o seu pastor, ao mesmo tempo que você será pastor dela e ela será a sua ovelha. Então, se você pelo menos ama essa pessoa como amigo, como irmão, os seus conhecidos, você vai ajudar a apacentá-los. Pensando bem, humanamente, praticamente é quase impossível. Porque a pessoa, ela levanta um posto segundo você, denigra demais, coloca você demais perante outras pessoas, e você continua convivendo com essa pessoa ou amar essa pessoa, é praticamente quase impossível, humanamente falando. Sem o Espírito Santo, é quase impossível. Sem o Espírito Santo, não tem jeito. A gente, materialmente, não dá. É isso. Por isso que a senha você já acabou de digitar, né? É quando Jesus diria a diferença entre joio e trigo. E eu concordo com você 100%, Claudinei, quando diz que seria praticamente impossível, ou humanamente impossível. Humanamente não. Mas como uma nova criatura em Cristo, que nós simplesmente não entendemos por que tendo toda a razão para odiar, a gente não consegue odiar, mas ama, aí Paulo vai dizer, porque Cristo vive em nós. Então essa é a diferença entre joio e trigo. O trigo é quando não é mais nós quem reinamos em nós. Por isso o domínio próprio.
Esse domínio não é habilidade humana, esse domínio é o Espírito Santo falando cada vez mais. Você não vai odiar, você não vai, porque você é uma nova criatura em Cristo. Por isso a conversão é algo extraordinário. Não é uma escolha humana, agora aceitei. Como um domingo desse eu falei, um jovem entendendo que a conversão era mudar de roupa esporte para social, porque aquela igreja usava, todo homem usava roupa social. Não, quem apenas muda, né, visualmente ou mesmo no vocabulário e adere a uma religião, não é capaz de amar quem está todo dia te odiando, dando razão para você odiar. Quem é que vai conseguir amar? Quem passou por uma mudança radical, que nem mesmo ele consegue explicar, mas na prática, no dia a dia, ele ama quem lhe odeia. Por quê? Porque não é ele quem ama, mas o Cristo que vive nele ama no lugar dele. Percebe a lógica? Humanamente, 100% contigo é impossível, mas como uma nova criatura em Cristo, mesmo assim você fica com o pé atrás, né? É o que Pedro falou, que é com dificuldade que o crente será salvo. O mesmo Pedro falou na carta anterior, no capítulo 4. É com dificuldade que o justo entrará no reino dos céus. Por quê? Você acha que é fácil? É fácil? Entra na fila, né? E é por isso que depois ele vai falar lá embaixo que essas coisas vão crescendo na gente. Porque à medida que você vai praticando, à medida que você vai fazendo, isso vai crescendo dentro de você. Não é igual a conversão, que uma vez que o Espírito Santo te selou, você é uma nova criatura e ponto. Tem essa, eu vou me purificando. Não, purificado está. Só que essas coisas você vai aprendendo e você, na prática, você vai melhorando. É o que Pedro depois vai falar um pouco lá embaixo. Lembrei o que eu ia falar. Quando o senhor falou sobre o João Ferreira, que traduziu tanto agape quanto filéu como amor, é o problema que nós temos também com as palavras saudade. Se qualquer outra pessoa dos Estados Unidos, de outro país, quiser entender saudade, ela precisa vir no nosso contexto e entender a amplidão que significa a palavra saudade, porque ela não tem um dicionário dela. Da mesma forma como no nosso dicionário nós só temos a palavra amor. Amor é amor, e ponto. Nós não temos a diferença. Nós temos sim diferenças conceituais entre o amor de amigo e o amor, por exemplo, pela sua esposa e o amor a Deus, mas para nós tudo é amor. Você chama de amor, você não usa palavras diferentes para expressar esses sentimentos. Então você precisa ir até o grego, porque no grego é feita essa diferença. No grego é feita essa diferença. E é por isso que o reverendo sempre orienta, enquanto professor, os seus alunos: estudem o grego, mesmo que minimamente, para que você possa trazer para a congregação, como sua obrigação enquanto teólogo formado, enquanto estudioso da palavra de Deus, e instruir então as pessoas da congregação que não têm esse entendimento, ou que não sabe, por exemplo, utilizar um dicionário grego. Então é nossa função, amém? De trazer essa profundidade nas Escrituras. E então, para finalizar, à medida que esse amor fraternal cresce dentro de nós, à medida que praticamos diretamente com zelo, com vontade, com diligência esse amor fraternal, à medida que passamos realmente a nos importarmos e a fazer questão da vida do nosso irmão, à medida que nós nos importamos com o bem-estar dele, nós, sem perceber esse amor que antes era filéu, ele acaba se tornando um amor ágape. Talvez o que aconteceu com Estevão. Ele amou tanto os seus irmãos que em algum determinado momento aquele amor que era simplesmente filéu, um amor de irmão, de amigo, obedecendo a palavra de Deus, aquele amor se tornou um amor ágape. E talvez ele só tivesse percebido esse amor ágape quando estava morrendo. Ele estou morrendo e decidi morrer por aqueles que talvez anteriormente eu só amava, ou pensei que amasse somente como amigos. Então o amor filéu, quando você o pratica com zelo, com devoção, com vontade, com consciência, esse amor ele acaba por vezes se tornando lá. E sem você saber, do nada você é capaz de dar a sua vida para salvar alguém, para salvar um amigo, amigos mais chegados que irmãos, e te dá condições também de amar e desejar o bem
para aqueles que te odeiam, para aqueles que te fazem mal. E, como Pedro finaliza nos versos 8 a 11, eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora, que eu gosto bastante dessa tradução, para fechar aqui pontualmente às 10h30 o nosso estudo. Então Pedro ele fecha de maneira magnífica essa carta, esse entendimento, né, dessas 7 suplementos da fé, que eu estou chamando de suplementos da fé da seguinte forma: mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Amém. Amém? A metáfora utilizada foi bênção, quando você fala da suplementação, que o nosso organismo, ainda que se alimente de alimentos que contêm todos esses nutrientes necessários para o nosso corpo, o problema não está no alimento, o problema está no corpo que não retém. Percebe? Então, por exemplo, a pessoa está com problema de vitamina C, mas toma laranja regularmente, né? Então o problema não é a laranja, o problema é o corpo que, ainda que esteja recebendo, não está aguardando, não está ali, né, segurando, por isso precisa de suplementação. Ou seja, o problema não está no alimento, sim no corpo. Então quem vai receber esse suplemento é o próprio corpo para receber o auxílio. Então olha que coisa linda, a fé, que é dom de Deus, ela vem com toda essa riqueza de alimento. Mas como essas virtudes, Claudinei, irmãos e irmãs, como essas virtudes que vêm junto no kit da fé, ou seja, quando Deus doa a fé, ela vem preparada com tudo aquilo que a gente precisa. Mas como o nosso corpo é problemático, nossa natureza, né, é problemática, a gente precisa buscar o quê? Suplementação. Colocar isso em prática. E é um exercício diário. Se for só dominical, não dá certo. Assim é a nossa fé. Pode ser atrofiada com toda a sua riqueza, como Paulo fala, mente cauterizada. Por quê? Porque não foi exercitada, né? Eu não encerraria melhor. Amém. Então que Deus esteja conosco, que Ele nos ajude. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós te damos graças, Senhor. Te damos graça, Paizinho, porque o Senhor nos deu tamanha fé. O Senhor nos concede tamanha fé. Santo Deus e eterno Pai, que o Senhor também nos dê graça, para que possamos praticar essa fé todos os dias, diariamente. Amém. Como vimos aqui, Senhor, para ter fé não é preciso um milagre, não é preciso nada sobrenatural. Para ter fé, nós precisamos apenas praticar aquilo que a Tua Palavra nos diz, precisamos apenas ler e entender a Sua Palavra, seguir o que o Senhor nos ensina e praticá-la diariamente, porque isso o Senhor já nos deu, o Senhor já nos concedeu. Pai querido, que possamos então exercer essa prática, colocar em ação, que possamos mergulhar nas Suas Escrituras, que possamos, Senhor, analisar as Suas Escrituras, estudar, Paizinho querido, de primeira mão, para receber diretamente do Espírito Santo, diretamente aos nossos ouvidos, na nossa própria leitura, para que possamos estar preparados, Senhor, para tudo que nos sobrevém, possamos estar preparados para tudo que precisamos fazer, para tudo que precisamos executar. Pai querido, obrigado por essa manhã tão maravilhosa, onde pudemos ouvir a Sua Palavra, onde pudemos crescer no conhecimento. Que o Senhor, Paizinho querido, esteja conosco, nos ajudando a sempre colocar em práticas, sermos diligentes, meu Pai, com a Tua Palavra. Santo Deus, eu Rei, nós te damos graça
pelo dom da salvação. Que isso gere em nós, meu Pai, pensamentos tão gloriosos, Senhor, de que o nosso reino não é deste mundo, mas o reino dos céus, graças ao sangue precioso de Jesus Cristo, que nos justifica e nos torna justos diante de Ti, Pai Santo. Que possamos, Senhor, entender que as intempéries dessa vida, meu Deus, não são capazes de pagar de nós o peso da glória da nossa salvação. Que possamos ter essa mente, Senhor, olhando para os céus, para que possamos seguir firmes no alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, da mesma forma como o Senhor nos trouxe em paz e segurança, que o Senhor nos leve em paz e segurança de volta aos nossos lares, que possamos ter um domingo agradável, que possamos, meu Pai, almoçar em família, que possamos nos confraternizar, que possamos, meu Pai, mais tarde estarmos aqui de volta para te louvar, te render graças, te adorar, meu Pai, com o melhor que nós temos. E te pedimos, Senhor, que o Senhor aceite o nosso culto, que o Senhor aceite o nosso louvor. Nós te damos graças, meu Pai, por tudo que o Senhor faz e tem feito em nossas vidas. É assim que oramos. Em Cristo Jesus.